Boa tarde. Luís Montenegro foi indigitado como primeiro-ministro pelo Presidente da República. Foi há pouco. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa convidou então, como era esperado, o líder do PSD a formar governo. Isto depois de ouvir os três partidos com maior representação parlamentar. O Primeiro-Ministro garante que não vai fazer acordos com nenhum partido, mas vai tentar dialogar com todas as forças políticas. Entrou em Belém como presidente do PSD e saiu em silêncio. Chegou a sair do palácio, mas foi chamado 20 minutos depois. Desta vez, saiu como primeiro-ministro indigitado. Nós vamos formar um governo que será necessariamente novo, porque vai iniciar funções, é uma legislatura nova e, portanto, vai com certeza ser constituído por muitos elementos que transitam do governo anterior, mas é um governo com renovada energia. Nós temos uma maioria relativa na Assembleia da República, mas é uma maioria. Não vamos celebrar nenhum acordo permanente de governação nem de incidência parlamentar com nenhuma força política. Vamos dialogar com todas as forças políticas na procura das melhores soluções legislativas. A nota no site da presidência foi publicada com Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa ainda reunidos. Nos termos constitucionais e assegurada a viabilização parlamentar do novo Executivo, o Presidente da República indigitou hoje o Dr. Luís Montenegro como Primeiro-Ministro do 25º Governo Constitucional. E de Belém traçou as prioridades da legislatura. Aproveito para dizer sobre a revisão constitucional que não é uma prioridade do Governo. Nós temos como prioridades o crescimento da economia, o reforço dos rendimentos dos portugueses. O Presidente já tinha dito que tencionava tornar o processo rápido. Na nota da Presidência, lê-se que a nomeação e posse do Governo ocorrerão após a publicação dos resultados definitivos das eleições. Tudo indica que a tomada de posse deverá ser na próxima semana, tal como o Presidente referiu quando disse que esperava ter o Governo já em funções nas comemorações do 10 de junho. Chega e Partido Socialista deram então garantias ao Presidente de que vão viabilizar este novo governo da AD. André Ventura diz que ao novo líder da oposição é exigida a responsabilidade de garantir estabilidade. Já Carlos César, em representação do PS, entende que uma viabilização e apoio são coisas diferentes. Regressaram a Belém para duas curtas audiências. Chega e Partido Socialista garantem que vão viabilizar o novo governo e o novo líder da oposição deixa um aviso. O Chega não quer instabilidade, o Chega vai ser líder da oposição de respeito e de credibilidade, mas não esperem de nós nem cartas brancas, porque não foi para isso que fomos mandatados, e não esperem de nós ser o espelho ou a semelhança daquilo que o Partido Socialista fez em Portugal ou o PSD nos últimos anos. André Ventura e Carlos César estão alinhados. Ambos vão rejeitar a moção de censura que o PCP já prometeu apresentar. Mas o presidente dos socialistas não quer que se confundam as coisas. Não se trata de subscrever no todo ou em parte o programa eleitoral da AD ou o programa do governo. Trata-se de subscrever o entendimento que os portugueses tiveram do governo que pretendem na próxima legislatura. Já o Chega quer outra garantia. Obviamente, na mesma expectativa de que, no futuro, caso o Chega vença as eleições legislativas, haja por parte dos outros partidos, e neste caso especificamente do PSD, também a mesma tolerância democrática que o nosso sistema democrático precisa, de que quem vence deve governar e de que quem venceu as eleições deve ser governo. E quem as perdeu não está esquecido. Carlos César garante que ao Presidente da República foi dada a palavra dos socialistas e não a de um ainda candidato a secretário-geral. Até ao dia 28 eu falo sobre aquilo que o Presidente do PS entende e não sobre aquilo que qualquer candidato, até porque nem sabemos se é só um que haverá, pensa. Cada um fala por si. Eu falo em nome do Partido Socialista, que é aquilo que me compete aqui fazer. Agora, o novo Parlamento tem cargos para eleger. O que se pode dizer é que o Chega está a ter uma perspectiva construtiva sobre essa matéria e que não é impossível
portanto, daqui deduzirão já as minhas palavras, e que não é impossível chegar a um entendimento alargado em matéria da distribuição representativa da Assembleia da República. O que eu me lembro do ano passado é que, se não fosse o Partido Socialista, não tinha sido eleito Presidente da Assembleia da República o Dr. Aguiar Branco. É isso que eu retenho. Mas a geometria parlamentar mudou numa Assembleia que recebe os novos deputados na próxima semana. E assim estão finalmente apurados todos os votos das eleições legislativas. Os resultados finais confirmam então a vitória da AD, mas a grande mudança é no maior partido da oposição. O Chega fica à frente do PS em número de mandatos, 91 deputados para a AD, 60 para o Chega, 58 para o PS. A bancada socialista tem agora menos 20 lugares. Mas em número de votos, que é isso que vamos ver, o PS continua a ser a segunda força política. A AD ultrapassa os 2 milhões de votos. O PS fica na mesma à frente do Chega por uma diferença um pouco mais de 5 mil votos. Em termos percentuais, a AD ficou então com 31,79%, o PS com 22,83%, o Chega com 22,76%. Terminado o apuramento, estes são os resultados finais também dos restantes partidos que conseguiram representação parlamentar. Quanto à abstenção, subiu agora, sabemos em números definitivos, face às eleições do ano passado, ficou este ano nos 41,77%. E esta noite vai reunir também o Conselho Nacional do PSD, uma reunião para analisar a situação política, no dia em que Luís Montenegro, como vimos, foi indigitado primeiro-ministro. Pedro Zambujo, boa tarde. Também será inevitável, para além, obviamente, da situação política em geral, o tema presidenciais. É o último ponto da agenda deste Conselho Nacional, que começa às 9 da noite. Será o terceiro ponto depois dessa análise política que já se alterou na última hora. Luís Montenegro já chegará aqui como primeiro-ministro indigitado e já com algumas garantias que deu a todos os portugueses e que poderá também dar aos conselheiros nacionais do PSD, é de que não há parceiros preferenciais nesta governação, mas também que sabe reconhecer quem é que tem maturidade política para ajudar o país. Serão essas ideias mestras que estarão no discurso do líder do PSD, que chegará então aqui já depois da indigitação do Presidente da República como Primeiro-Ministro novamente, e que quer fazer essa continuação do trabalho feito no último ano. Mas esse terceiro ponto acaba por ser aquele que trará mais novidade neste Conselho Nacional, uma vez que será dado o apoio oficial a um candidato à Presidência da República. Todos sabem que Marcos Mendes, ex-presidente do PSD, é candidato e está à espera do apoio do seu partido. E há outra candidatura presidencial, nesta altura, que está a ser apresentada. Gouveia Melo apresenta a candidatura à Presidência da República na Gar de Alcântara. Com a mesma coragem com que jurei dar a vida pela pátria se necessário, com o mesmo compromisso que sempre defendi a liberdade, a Constituição e os interesses de todos os portugueses. Apresento-me com a experiência de quem liderou em momentos difíceis e com a confiança de quem acredita de verdade que juntos conseguiremos ultrapassar grandes desafios. Um aplauso, uma frase, um aplauso. Estive sempre onde o país me chamou. Comandei missões exigentes nas Forças Armadas. Estive com as populações em Pedrógão, no meio das cinzas e da dor. Coordenei, com muitos, a campanha de vacinação contra o Covid-19, quando Portugal mais precisava de organização, confiança e liderança. E nesse momento mostramos, quando nos unimos, vencemos. Quando há liderança, há confiança. Quando acreditamos, avançamos. E é por isso que acredito que agora, mais do que nunca,
precisamos de um presidente diferente. Um presidente capaz de unir-nos, motivar e dar sentido à esperança. Capaz de ser consciência e exemplo. Capaz de ajudar a mudar aquilo que há tanto tempo precisa de ser mudado. Um presidente estável, confiável e atento, acima de disputas partidárias, longe das pressões e fiel ao povo que o elegeu. Um presidente que não seja um mero espectador da vida política, que interpele e exija quando necessário, pois representa todo o povo. Que se faça ouvir, usando a palavra com contenção, com substância e com propriedade. Este será, porventura, o seu maior poder. Se os portugueses me derem o seu voto, cumprirei com lealdade as funções que a Constituição me confia. Defender a independência nacional, garantir o funcionamento das instituições democráticas, ser árbitro e moderador, promover a coesão nacional, que é mais do que território, é pertença, é identidade. Representar Portugal com orgulho e com dignidade. Serei um presidente que respeitará os partidos políticos, pilares fundamentais da democracia, assim como a separação de poderes, tendo sempre em mente que o Presidente da República não governa. Portugueses, não podemos aceitar o desânimo como destino. Não podemos deixar que o desencanto tome conta do país, que a confiança se esgote. Começo por lembrar quem somos. Somos o povo que atravessou oceanos quando diziam ser impossível, que se ergueu de terremotos, de guerras e ditaduras, que quando se uniu, venceu. É indiscutível que vivemos tempos difíceis. O mundo mudou e não foi para melhor. Mas o que verdadeiramente nos trava não vem de fora. Está cá dentro. São as más decisões, as não decisões, o adiar permanente do futuro, a falta de coragem para fazer o que tem que ser feito. Parece que estamos condenados a uma lógica de ciclos curtos, quando o país pede transformação, quando os portugueses exigem ação. Mas há razões para acreditar. Portugal percorreu um longo caminho nos últimos 50 anos. Reconquistámos a liberdade, construímos uma democracia, modernizámos escolas, hospitais, universidades, reduzimos a pobreza, vencemos o analfabetismo, fizemos juntos um percurso notável. Hoje temos jovens que inovam, empresas que arriscam, cientistas que lideram, artistas que criam, desportistas que nos orgulham. Temos portugueses a brilhar no estrangeiro e imigrantes que escolhem Portugal como casa. Este é o nosso país e é este Portugal que devemos celebrar e proteger. Mas não podemos dar-nos por satisfeitos. Persistem fragilidades, uma pobreza estrutural, uma economia frágil que precisa de crescer mais e distribuir melhor. Uma justiça lenta, desigual e distante. Um Estado carente de modernização. Temos jovens que partem, famílias sem casa, idosos esquecidos, serviços públicos sob pressão. Imigração sem integração. Portugal merece mais e certamente pode mais.
É tempo de lutarmos pelo país que podemos e devemos ser. Não estamos condenados a falhar, a ser pequenos, não temos que ser pobres. E é por isso que aqui estou, porque acredito em Portugal, porque sei que podemos mais. Estou aqui perante vós para vos convocar para um futuro com esperança, para um país que não se resigna, para um país com vontade e ambição, para uma democracia que não fraqueje nestes tempos de incerteza. Está na hora de cumprir, de reformar e de realizar. Está lançada a candidatura do Almirante Gouveia Melo, uma apresentação que está a ser feita nesta altura. Voltamos então à indigitação do Primeiro-Ministro e das outras forças partidárias. O Chega em segundo lugar. Em apenas 6 anos, o Chega passou de 1 para 60 deputados. André Ventura foi militante do PSD, ganhou visibilidade mediática quando concorreu à Câmara de Louros e fez na altura declarações polémicas sobre os ciganos. Agora acaba de se tornar no líder da oposição em Portugal. Polémico e tantas vezes provocador, André Ventura apareceu moderado na noite em que se autoproclamou líder da oposição. Homens e mulheres deste país, maiorias e minorias, emigrantes e imigrantes, não tenham medo. Para chegar até aqui nem sequer foram precisos muitos anos. Tudo começou em Louros, em 2017. As estruturas locais do PSD queriam um candidato à Câmara com alguma notoriedade. Não sendo propriamente uma estrela,